Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar do Mourão, que foi entrevistado pelo UOL. E eu vou analisar aqui, na verdade, um trecho da entrevista que ele concedeu, em que ele admite que Bolsonaro pode sim ser preso a qualquer momento, caso volte ao Brasil. E ele falou também da minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, que está preso. E por falar em Mourão, quando eu preparava aqui esse roteiro, eu me lembrei de uma ideia absurda do ex-vice-presidente, que na época em que se debatia a privatização dos Correios, ele falou um negócio chocante. Eu falei disso aqui na época, mas a repercussão foi muito pequena e vale a pena a gente voltar a esse assunto aqui mais um finalzinho, de forma rápida, só para a gente ter consciência do que passa na cabeça de alguém como Mourão, que é um general da reserva, ex-vice-presidente, como eu disse, e atual senador da República. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas só se gostar, manda o dedinho lá no like. Se não gostar, faz parte, manda no dislike, comenta, compartilha, deixa aqui a sua opinião, porque tudo isso é muito importante para a gente chegar mais longe. Pessoal, vamos aqui então assistir a entrevista de Mourão, 1 minuto e pouquinho, só um corte. Eu confesso que não assisti na íntegra, mas esse corte aqui dá para a gente ter uma noção em relação ao que ele pensa sobre a possível prisão de Bolsonaro e também em relação a essa minuta golpista. Eu quero explorar esses dois assuntos aqui. Vamos lá então para a fala do Mourão. Ainda sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele agora não tem mais fórum privilegiado. Ele voltando ao risco de um juiz de primeira instância, por exemplo, determinar a prisão dele, como ocorreu com Michel Temer, por exemplo. O senhor acha que há essa possibilidade? E quanto à possibilidade de ele se tornar inelegível em 2026? Então são duas coisas, inelegível e prisão. Vamos ver a resposta do Mourão. Thales, tu sabe que eu trabalhei muitos anos na atividade de inteligência, né? Então você tem o nível 1, que é aquilo que é confirmado, verdadeiro, aquilo que é provável e aquilo que é possível, que é o nível 3. Né? É possível, né? É possível. O presidente responde a tantos inquéritos, né, que pode ocorrer, né, uma prisão dele ou até o processo que o torne inelegível. Que é possível, mas não acho provável. Né? E em relação, por exemplo, à minuta golpista que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, depois o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, falou que recebia várias dessas. Como que o senhor fazia parte do governo, apesar da relação não ser tão próxima, né, e durante 4 anos ter tantas altas e baixas? Como é que o senhor vê essa questão desses documentos circulando no Palácio, na Alvorada, enfim, entre os membros do governo? Olha, para mim mostra que é um documento bem apócrifo, né? Porque se fosse um documento, vamos dizer assim, trabalhado num ambiente, né, de sigilo, né, ele não estaria girando aí pelas bocas de Matildes, como se diz, né? Então, acho que é um documento apócrifo. Pode até ser um documento apócrifo, mas ele não circulou assim, né, antes. Ele circulou depois que a Polícia Federal descobriu essa minuta lá na casa do Anderson Torres. Até então a coisa estava bem sigilosa, né, apenas ali entre aqueles que receberam, como foi o caso do Anderson Torres, o Valdemar da Costa Neto, algumas outras pessoas. Depois a própria Zambelli falou que chegava para ela alguns documentos nesse sentido. Mas, enfim, de trás para frente, analisando aqui a fala do Mourão, eu já disse aqui várias vezes que eu acho que essa minuta, né, não vai dar em nada, não era segredo para ninguém que Bolsonaro e quem o rodeava tinha sim vontade de dar um golpe, mas eles não são loucos o suficiente para colocar em prática, né? Porque uma coisa eu falo sempre é você dar o golpe, a outra é você sustentar o golpe, tem o dia depois do golpe, enfim. Agora, se eles entenderem que essa minuta deve incriminar Bolsonaro, se perceberem que isso aqui sim caracteriza algum tipo de prova, ok, meu desejo pessoal é ver Bolsonaro preso, inelegível, mas que seja feito de uma forma em que ele não recorra depois, né, e saia da cadeia como injustiçado, vítima de perseguição. Agora, sobre Bolsonaro ser preso, Mourão falou aqui que acha possível, então ele já admite essa possibilidade, mas diz que não é provável. É uma avaliação pessoal, cada um tem a sua. Mas vejam bem que o Mourão não nega. Já que eu falei na Zambelli aqui, a Zambelli também nessa polêmica entrevista, eu gravei 2 vídeos aqui sobre ela, a Zambelli também admite essa possibilidade. E o Bolsonaro, né, ele pode ser tudo, mas não é louco. Ele sabe que corre esse risco, né, e por isso continua nos Estados Unidos. Não, William, que absurdo, o ex-presidente está lá para descansar. Tenha santa paciência. Né, se quisesse descansar, poderia ir para um local mais reservado aqui no Brasil.
ficando mais perto aí da filha, que está agora na escola, por isso a Michelle voltou, mais perto da esposa, se é aquela que está tão perto dele assim também, mais perto de diversos amigos. Então seria muito mais fácil e confortável para ele descansar no Brasil, próximo dessas pessoas, do que ficar nos Estados Unidos. Até já tem 2 meses, não se sabe se ele vai voltar agora em março. Muita gente fala que sim, outros falam que não tem data prevista. Então, uma confusão nesse negócio do vai voltar ou não vai voltar, e quando vai voltar, se voltar. Enfim, então, na minha opinião, ele está lá por medo de estar aqui no Brasil, como foi colocado na pergunta, né? De repente, um juiz de primeira instância dá uma ordem e, opa, Bolsonaro tem que ser preso agora. E aí? Como é que fica a situação dele? Então, para mim, ele está lá por conta disso, medo. E são muitos processos, o próprio Mourão reconhece, contra o ex-presidente. Dificilmente ele escapará de todos. Pode escapar de vários aqui, mas não de todos. E a prisão em inelegibilidade, são um processo, inclusive, aí, alguns no TSE, outros no STF, outros já foram para a primeira instância. Servirá, a gente tem que pensar sempre assim, não é por uma questão de vingança, porque muitos crimes foram cometidos, né? E a punição ao Bolsonaro tem que servir de alerta para os próximos presidentes, porque se nada for feito, Lula, que está aí agora, pode pensar, puxa, né, então vou fazer como o Bolsonaro fez, abusar ali do poder político quando chegar próximo das eleições em 2026, dependendo se vai ser o Lula tentar uma reeleição, se vai apoiar um outro candidato, né? Não se pode, né, permitir que a impunidade corra solta no país. Então a punição do Bolsonaro tem que servir de exemplo para esse presidente e para os próximos. A gente não pode aceitar que o comportamento da pandemia do Bolsonaro é algo normal, é algo tranquilo, né, que ficou dentro das leis. Não ficou. Né, os diversos ataques às instituições democráticas, não é possível. Só daqui a pouco o Bolsonaro volta em 2026 e falou, como não fui punido lá atrás, vou repetir, né, a dose e avançar um pouco mais, que é sempre assim, vão sempre avançando um pouco mais. Né, tem a questão das rachadinhas, que ele está sendo investigado aí, a família tem que ser investigada. Né, como eu disse aqui, do abuso do poder político, com medidas claramente eleitoreiras às vésperas das eleições. Não tinha dinheiro, de repente o dinheiro surge para aumentar o auxílio, dinheiro para caminhoneiro, dinheiro para, enfim, para um monte de coisa que até então, até perto das eleições, não aparecia. Então isso aqui está sendo investigado também. Agora, por falar em Mourão, quando eu preparava o roteiro desse vídeo aqui, eu lembrei de algo que foi pouco explorado na época em que se debatia sobre a privatização dos Correios, que ainda bem que não avançou e espero que não avance, né? Porque uma das dúvidas na ocasião era, né, caso os Correios, né, fossem mesmo privatizados, como é que ficaria a situação das cidades pequenas, né, e que dão prejuízo aos Correios? Sim, porque é o seguinte, né, vários estudos apontam aí, né, o levantamento, quando você olha ali de maneira detalhada, que o Correio, parênteses, né, salvo um ano ou outro ao longo das últimas décadas, deu prejuízo. Na imensa maioria dos anos, os Correios dão lucro. Mas quando você olha de forma detalhada, você vai perceber que aí menos de 400 cidades são lucrativas aos Correios. Mais de 5 mil dão prejuízo. Só que uma empresa estatal faz o que se chama subsídio cruzado, que é pegar o lucro, né, de um local, enfim, e cobrir o prejuízo de outro. No final das contas, como eu disse, ainda assim tem lucro no balanço geral. Agora, isso aqui inclusive é por quê? Porque a estatal ela precisa cumprir um papel social, que é atender a sociedade, ali no caso dos Correios, né, as pessoas que moram nessas cidades pequenas, elas precisam receber também as encomendas. Né, que a gente pensa em Correio, muita gente só carta. Não, é muita encomenda que é transportada pelos Correios. E encomenda, transporte de encomendas que não tem, né, o monopólio. Né, qualquer empresa pode concorrer com os Correios nessa área de entregar encomenda, só que tem lugar que ninguém quer ir. E por quê? Por conta da distância, o volume pequeno. Então os Correios vão lá e entregam. E aí o que acontece? Se privatiza, a empresa que comprou vai querer ter o quê? Lucro acima de tudo. E aí quem mora numa cidade menor, que dá prejuízo para os Correios hoje, ou terá que pagar muito mais caro, caso seja privatizado, ou ficará sem receber. Vamos supor que a empresa lá fala, não vou mais entregar a encomenda aí. Raul, mas é só regulamentar direitinho, colocar nas regras e obrigar a empresa que comprar os Correios a entregar. Mas eu volto na questão do custo. E aí? Por quanto? E tem outra questão, talvez ela fale, eu entrego mais, né, vai ser a cada 15 dias tem um caminhão indo lá para essa cidade. Então realmente é um negócio que a gente não deve admitir, né, privatização dos Correios. Quem quiser concorrer com os Correios, né, que concorra à vontade. E o monopólio, vale lembrar, é na questão das cartas e não na entrega das encomendas. Mas aí o Mourão teve uma ideia para resolver esse problema, né, e conseguir então fazer com que a privatização avançasse. Manchete do dia 11 de agosto de 2021. Mourão defende estatal focada no interior após privatização dos Correios. Vamos ao que disse o ex-vice-presidente, que parece pegadinha. Você pode estar ouvindo que não é possível que o Mourão propôs isso. E virou senador da República, agora eleito pelo estado do Rio Grande do Sul. Abre aspas para o Mourão.
Entendemos que o governo pode perfeitamente abrir essa atividade para as empresas privadas. Existe um vasto interior do Brasil que deverá continuar a ser atendido por uma empresa ligada ao governo, explicou Mourão no dia 11. Mas que beleza, hein? Um general, em vez de ficar contra a privatização dos Correios, teve essa ideia esdrúxula de privatizar a parte que dá lucro e manter nas mãos do Estado a parte que dá prejuízo, né? Privatiza o lucro e socializa o prejuízo. Essa tem sido uma lógica aí, né, já há um bom tempo. Um general, vamos pegar aqui sim, em tese, deveria, mesmo sendo da reserva, defender o país, o interesse nacional, e aí ele acaba atuando contra isso que ele deveria, né, defender. E defendendo o quê? Interesses de grupos que visam unicamente a exploração do nosso país para atender seus apetites por lucros e ganhos cada vez maiores. Então, sim, é deprimente você ver como é que generais, insisto, mesmo da reserva, foram contaminados pelo neoliberalismo. A gente não pode generalizar, né? Mas, assim, quem dera Mourão fosse o único simpático às ideias, né, liberais, neoliberais, que, infelizmente, né, fazem parte aí da cabeça de muita gente no meio militar. Pessoal, e é o seguinte, né, inclusive eu vou deixar links aqui para quem quiser analisar com calma isso aí também. Eu quero reforçar o convite, nesse dia 28 de fevereiro, terça-feira, nós teremos o canal Politizando Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, que tem tido assim uma atuação, né, tratando de assuntos bastante polêmicos, e a gente vai estar aqui entrevistando Aldo Rebelo. Eu e Arthur Silva, do canal Disparada, faremos aqui essa entrevista, então não perca, dia 28, terça-feira, 19 horas. Se você assistir esse vídeo aqui depois da terça, né, procure aí que vai estar salvo também essa entrevista para quem não conseguir acompanhar ao vivo. Pessoal, então é isso aí. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.